Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos que agora estão assistindo esse vídeo. Meus amados, meus queridos irmãos, eu estava aqui estudando a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com você nesta noite. E caí aqui no livro de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, versículo 28. Preste atenção no que diz essa palavra. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Olha que maravilha esta palavra. Qual o significado dessa palavra? Por que Nabucodonosor falou essas palavras? Nabucodonosor falou essas palavras logo depois. Eu não sei, muita gente que está vendo este vídeo conhece essa passagem. Quando eu começar a falar, você vai lembrar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei ainda mandou acender 4 vezes mais para ficar cada vez pior. E os caras que tocaram eles dentro da... Amarraram eles e tocaram os 3 servos de Deus dentro da fornalha de fogo, 4 vezes mais ardente. Os homens que tocaram morreram na hora, só com o calor. E por que eles foram tocados na fornalha de fogo? Porque eles não quiseram se prostrar diante de uma imagem de escultura de ouro, que Nabucodonosor fez uma imagem de escultura dele, e ele ordenou que quando tocassem os instrumentos musicais, aquele que não se prostrassem para adorar a imagem dele, iria ser lançado na fornalha de fogo. Porque ele era o homem mais poderoso do mundo naquela época, ele dominava todo mundo naquela época. E quando tocou as trombetas, tocaram os instrumentos, todas as pessoas que estavam ali presentes, né, os grandão, né, daquela época, os pequenos, grandes, todos os povos, vamos colocar assim o mundo inteiro diante ali. E quando tocou os instrumentos, todo mundo se prostrou, ficou de em pé somente esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram servos do Deus vivo. Eles não se prostraram diante da imagem de escultura. Eles preferiram continuar sendo fiel. Eles só se prostravam diante de Deus, o Deus vivo, verdadeiro, para adorar, para servir, para buscar. Então, quando ele fez esse decreto e quando viram ali que esses 3 não se prostraram, eles foram lá e falaram, deduraram eles, caguetaram eles para o rei, que eles não tinham se prostrado. E aí o rei disse: não, eu vou dar mais uma chance para vocês, vai tocar os instrumentos, olha, se vocês não se prostravam, aí vocês vão ser lançados. Só que eles falaram: se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livre, mas se ele não quiser nos livrar, nós não vamos se prostrar diante de nada. E o rei se irou tanto com aquela resposta, que ele disse: então lança eles agora na fornalha de fogo, e pode acender 4 vezes mais, porque essa resposta foi a última. E assim foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que quando os soldados tocaram os 3 homens amarrados dentro da fornalha de fogo, a Bíblia diz que eles ficaram olhando ali dentro para ver se eles queimando. O que aconteceu? Eles viram, olha que maravilha, eu chego a me emocionar só de lembrar. Quando eles olharam, eles viram dentro da fornalha de fogo 4 homens ali, de em pé ali, girando ali. E eles pensaram: meu Deus, nós tocamos 3 pessoas, agora estamos vendo 4. E olha as palavras do rei, e um deles é semelhante ao Filho de Deus. E era bem certinho, era o Filho de Deus, era Jesus Cristo que tinha ido ali salvar.
os servos dele, porque os servos deles não se prostraram diante de outros deuses, não aceitaram, não adoraram, não serviram outros deuses, foram fiéis ao verdadeiro e único Deus. O que eu entendo com esta palavra? O que eu quero passar para você através dessa palavra? Eu quero passar que se você não se prostrar diante de outro Deus, se você não adorar, não servir outros deuses, se você servir somente o Deus vivo, se você adorar somente o Deus vivo, se você se converter ao Deus vivo, abandonar o mundo, abandonar o velho homem, a vida que nós vivemos no mundo antes de conhecer Jesus, se nós passar a estudar aqui as Sagradas Escrituras, estudar a Bíblia e praticar o que nela está escrito, passar a servir Ele de coração, Ele nos livra de qualquer coisa. Ele prometeu lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do deserto, ele prometeu, sabe, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele disse, se vocês ficarem fiéis a mim e não se desviarem para servir outros deuses, eu vou livrar vocês das doenças malignas do Egito. Hoje em dia, Deus fala, tanto ele falou para aquela época, como ele fala a mesma coisa para os nossos dias. Essas doenças malignas que a gente vê no mundo hoje em dia, ele nos livra se nós for fiel a ele. É a mesma coisa que ele prometeu no passado, do passado, ele promete hoje. A Bíblia diz, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia inteira se cumpre nas nossas vidas nos dias de hoje, se nós ser fiel. Então, é isso, meus amados. Por isso que eu digo, lê a palavra e pratica. Quanto mais lê, mais você vai entender. Quanto mais lê, mais o Espírito Santo vai ajudar. Quanto mais você lê, mais você vai se converter, mais você vai aceitar, mais você vai servir, mais você vai se libertar, mais você vai entender e menos enganado você vai ser. Então, é isso que esta palavra quer nos ensinar hoje. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o mal, não importa o que vir contra você, se você estiver firme na presença do Deus vivo, servindo Ele de coração, Ele te livra de tudo, Ele nos livra de tudo que vier contra nós. Eu sou um servo de Deus e sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus há pouco tempo, eu acho que faz o quê? Não sei se faz 10 anos que eu sirvo a Deus. E por eu me apegar tanto, servir tanto o Deus vivo, Ele me livra de cada uma, Ele me livrou de cada uma. Se eu disser para você que eu entrei num hospital com uma doença maligna, que eu passei mal, que eu fiquei doente, é mentira. Deus não permite, nunca passei necessidade, Deus nunca me deixou faltar nada. Deus, Ele faz isso, Ele não deixa faltar nada, Ele não deixa ficar doente com essas doenças malignas. Se Ele permitir, Ele cura. Ele diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, e aquele que crê nele não morrerá eternamente, porque vai ser ressuscitado e vai ter vida eterna. Então é isso que esta palavra quer ensinar para mim e para você. Sirva o Deus vivo, creia no Deus vivo, e assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, livrou eles das mãos do inimigo, livrou da fornalha de fogo, Ele vai livrar você e a sua família, e vai te proteger, e vai te abençoar durante todos os dias da sua vida, e ainda vai te dar vida eterna. Amém? Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nosso amado e querido Pai, toca na vida desta pessoa que agora está vendo este vídeo. Convence ela, Senhor, ensina o caminho para ela, Pai. Converta ela, Senhor, para os seus caminhos do Senhor, para que o Senhor possa fazer na vida dela, assim como o Senhor fez na vida desses 3 homens de Deus, que serviram ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toca na vida de todos, de tal maneira, em nome de Jesus, toca tremendamente, abre as janelas dos céus e derrama tuas bênçãos sem medida. Eu peço de coração e entrego todos e tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse desta palavra, tome posse desta oração, e grandes coisas Deus irá fazer na sua vida, na sua família. Amém? Deus abençoe.